Se eu soubesse isso antes, tudo seria diferente. Oi! Então, falar uma coisinha pra vocês, aproveitando um gancho de um queridinho que eu conheci aqui em TikTok, a respeito de gáfias, mancadas, gáfia que a gente comete sendo imigrante quando a gente vai para um novo país. Aí palavras às vezes que a gente desconhece, a gente não sabe, e a gente fala normalmente como se a gente estivesse no país da gente, né? E às vezes acaba formando aí uma confusão. Eu tenho algumas, não sei se você tem, mas se você tem, logo me conta, deixa aqui nos comentários, vamos ver qual é a gáfia mais engraçada, mais divertida. Uma das minhas foi que quando eu cheguei aqui, a minha irmã não estava me esperando aqui, né? Então eu precisava fazer uma ligação, porque no Brasil uma chamada se diz uma ligação. E aqui ligar é quando se ligam duas pessoas, quando duas pessoas ficam junto, que no nosso país é ficar. A primeira coisa que eu fiz aqui, quando eu cheguei, que eu não tinha ninguém aí no aeroporto me esperando, foi olhar para um taxista que estava com um cartaz assim grandão escrito táxi, e ele muito amável perguntando para mim se eu queria táxi e tal. E eu não sabia nem contestar direito o que ele estava perguntando, mas eu sei que a primeira coisa que eu falei para ele foi que eu precisava fazer uma ligação. Mira ver. E assim, eu tenho o costume de sempre falar as coisas e fazer gestos. Então, assim, creio que saiu um pouquinho mais fácil para mim, porque eu falei para ele que eu precisava fazer uma ligação. Mas em todo caso, eu creio que sonou para ele que eu queria ligar, né? E ligar em quantidade. Uma das gáfias. A outra foi que aqui frango, né? Se chama pollo. E a gente, a galinha chama galinha, porque é feminino, então o macho seria galo, né? Então, uma das gáfias foi aí, imagina você, todo mundo falando pra mim a respeito de comer, né? Frango tal, assim, falando pollo. Imagina você, o que você acha? Que na hora que essa cabecinha pensou em querer falar, sendo que aqui significa um palavrão ou algo assim, né? Que não se deve estar falando por aí. Mas aí, diz aí pra mim, qual foi sua gáfia? Qual foi sua cometida de erro quando você chegou em algum outro país, na Espanha, na Europa, na Itália? Não sei, aonde você estiver, diz pra mim aonde você tá e me conta aí a sua gáfia.